Capítulo 3. Você está ouvindo a leitura narrada de A Divina Revelação do Céu, de Mary K. Baxter, narrado por Franciele Vargas. Uma jornada sobre fé, eternidade, esperança e a realidade do céu. Antes, agora e depois. E este ponto em minha visão. O anjo do Senhor começou a revelar-me coisas, a respeito das quais anteriormente sempre tive curiosidade de saber. Ele começou a contar-me um grande mistério. Ele disse: Deus falou, e agora vou começar a mostrar-lhe o antes, o agora e o depois. O que você vai ver vai causar-lhe uma grande excitação. Vou revelar-lhe o que acontece quando alguém nasce de novo. Você vai ver como os pecados de uma pessoa são lavados pelo sangue do Cordeiro, numa das salas de registros. Ele disse ainda: Vou mostrar-lhe o que acontece quando alguém que nasceu de novo morre na terra e a sua alma vai para o céu. Venha ver a glória do seu Deus. Viajamos do céu para a terra em alta velocidade e logo estávamos na terra. Eu podia ver tudo como se fosse uma visão e o anjo me disse: Olhe, veja isso. Tendo o anjo permitido que uma visão passasse diante de mim, vi uma bela igrejinha do interior. Não sabia onde aquela igreja se localizava geograficamente, mas sabia que era de uma área rural, da roça. Com o auxílio do anjo de Deus, foi-me permitido ver dentro daquele templo. Havia cerca de 30 pessoas sentadas nos bancos da igreja. O pastor pregava sobre a seguinte passagem: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías 55, 6-7. Enquanto via aquela cena, vi também um poderoso anjo sobre a igreja. O anjo ao meu lado disse: Há sempre um grande anjo postado sobre cada igreja. Ao seu encargo estão todos demais anjos da mesma. Anjos na igreja. 2 anjos com livros ficavam do lado de fora da porta da igreja. Eu vi pessoas entrando e saindo da igreja. Então o anjo ao meu lado fez um movimento com uma das mãos, e eu pude ver dentro da igreja. Era como se o telhado tivesse sido retirado. Havia um anjo de cada lado do pastor, junto ao púlpito. Além desses, havia mais 2 anjos. Em volta do púlpito, eram 4 no total. Havia 2 anjos na parte do fundo da igreja, por detrás da congregação. Outros 2 permaneciam a meia distância na nave, e na plataforma do altar, mais 2. Portanto, havia vários anjos na igreja, e muitos deles tinham rolos e penas em suas mãos. Quero mostrar-lhe o que vai acontecer agora, disse o anjo que me acompanhava. O pastor começou a falar, e os introdutores começaram a levantar as ofertas. À medida que as ofertas eram recebidas, os anjos anotavam as atitudes das pessoas por darem. Eles anotavam os propósitos de cada ofertante, se eles davam de má vontade para o trabalho do Senhor, ou se eles ofertavam com alegria, numa atitude de adoração. Os anjos registravam tudo em seus livros. Então os 2 anjos grandes, da frente do púlpito, acenaram a cabeça para os outros anjos. Tudo isso que acontecia com os anjos era completamente invisível para as pessoas da igreja. Mas eu podia ver tudo claramente. Então o anjo me disse: Vou mostrar-lhe algo mais. Observe mais de perto, e você será abençoada. De repente, era como se eu tivesse sido movida para trás do pastor, quando ele estava pregando sobre o versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achais, invocai-o enquanto está perto. Eu vi um exército de seres celestiais dentro da igreja. Durante todo o tempo do culto, os anjos se regozijavam. O ministro estava com muita unção na pregação daquela mensagem. Um dos anjos derramava o que parecia ser fogo sobre a cabeça do pastor.
A glória de Deus saía da boca do pastor. No fundo da igreja, uma porta abriu-se e um homem muito embriagado entrou, cambaleando. Indo pelo corredor da igreja, ele disse: Eu sou esse cara para quem está falando, pregador. Eu preciso de Deus. Eu preciso ser salvo. Sou um alcoólatra. O homem ajoelhou-se na frente e começou a chorar diante de Deus. 2 diáconos vieram até onde ele estava para ministrar a ele. Colocando os braços em volta dele, perguntaram: Você está levando a sério o que disse? Você realmente quer ser salvo? Sim, eu quero ser salvo, disse ele. Eu sou um alcoólatra. Eu preciso me libertar. Uma alma é salva. De repente, 2 anjos a mais apareceram. Eles tinham rolos nas mãos e começaram a escrever o que o homem dizia. Então os diáconos passaram a dirigi-lo no processo de salvação. Eu vi que aquele homem estava cheio de pecados. Entretanto, enquanto os diáconos oravam com ele, um dos anjos tocou no coração dele, e uma fumaça escura, como nuvem de chuva, foi expelida do seu tórax. Quando eu vi isso, recordei-me de algumas das escrituras que falam sobre os pecados abomináveis que saem do coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas, mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Mateus 15, 18 a 19, NVI. Conforme o homem começou a orar a Deus com as mãos levantadas, vi enormes faixas negras que o amarravam completamente. Ele estava cativo por toda espécie de pecado, especialmente pelo vício do álcool e pela embriaguez. Um diácono disse-lhe: Você tem de confessar os seus pecados a Deus, para que ele o perdoe, e assim você seja lavado no sangue do Cordeiro. Quando ele começou a confessar os seus pecados, um anjo tocou nele. Eu pude ver que das mãos do anjo saía fogo. As faixas começaram a ser desfeitas e foram rompidas. Isso deu ao homem uma tremenda libertação. Ele levantou as mãos e adorou ao Senhor. Ele levantou-se e eu pude ver a glória de Deus cair sobre ele. Sei que o Senhor fez com que ficasse sóbrio, porque ele começou a dar louvores a Deus. Então os 2 anjos poderosos olharam um para o outro e fizeram um sinal com a cabeça. Vieram, através do ar, para onde nós estávamos e me disseram: Venha ver a glória de Deus. De volta à sala de registros. Viajamos de volta para o céu, com os outros 2 anjos, com muita rapidez. Ao entrarmos pelo portal, descemos por um lindo caminho, que parecia ser feito todo de ouro puro. Rapidamente, fomos levados para uma sala maravilhosa. Então o anjo me disse: Venha ver o que fazemos aqui. O longo corredor onde estávamos dava para muitas outras salas, semelhantes àquela em que iríamos entrar. O anjo disse: Há muitas salas iguais a esta no céu. Elas chamam-se salas de registros. Você vai ver o que acontece nelas. O anjo disse também: Vamos para a sala que contém o nome daquele que acabou de se converter na terra. Naquela sala, vi os anjos que tinham vindo da terra irem rapidamente a um outro anjo, passando-lhe o relatório escrito no rolo. Várias escadas estavam encostadas nas paredes daquela sala retangular. Havia prateleiras, cobrindo todas as paredes, cheias de muitos e muitos livros. O que eu via fez-me lembrar das bibliotecas que há na terra. Outros anjos, cantando e louvando a Deus, permaneciam numa fila em frente a uma grande mesa. Ela tinha cerca de 2,5 metros de comprimento e 1,20 m de largura. Uma peça talhada na forma quadrada estava no centro da mesa, a qual era revestida de ouro sólido. Era muito linda, toda esculpida de folhas e de frutas.
Era a mesa mais linda que alguém possa imaginar. Eu nunca tinha visto nada igual, nem mesmo um quadro que se assemelhasse um pouco a ela na terra. Eu estava arrebatada com a glória e a majestade de Deus naquele lugar. Os anjos subiam e desciam as escadas. Eles não paravam de trazer livros das prateleiras e de levá-los de volta para os respectivos lugares. Alguns anjos encontravam-se por perto, com relatórios de outras partes da terra. Observei que alguns livros nas paredes tinham tonalidades diferentes de cor. Então vi 2 dos anjos daquela igreja na fila, com o livro que eles tinham retirado da prateleira. Este livro continha o registro da vida daquele homem que nascera de novo na terra, conforme eu tinha acabado de testemunhar. O anjo que estava comigo disse: Você está vendo os 2 anjos que estavam no culto daquela igreja? Sim. Você está vendo o livro que está com eles? Sim. Este é o livro que contém o relatório do homem que foi salvo agora há pouco. Eles retiraram esse livro da prateleira. Agora eles têm de ir até o anjo encarregado. O anjo explicou-me que em cada sala de registros há um anjo encarregado. Tudo o que sai ou que entra naquela sala passa por esse anjo. Tudo é feito em ordem, para a glória de Deus. Eu estava impressionada de ver todas essas coisas acontecendo. O anjo encarregado tinha um brilhante adorno em sua cabeça, que está além da minha capacidade de descrever. Ele tinha um reluzente cabelo dourado e usava um manto branco com muito ouro sobre o mesmo. Esse maravilhoso anjo tinha uma envergadura de asas de cerca de 3,5 metros. Era o anjo mais lindo que eu tinha visto. Ele era o principal responsável pelos registros daquela sala. Então o anjo encarregado olhou para mim e fez sinal para que eu ficasse a seu lado. O poder de Deus moveu-me, e num instante eu estava à direita dele. Ele me disse: Foi-lhe permitido estar aqui, para que você possa ver o que acontece quando alguém na terra nasce de novo. É para você relatar às pessoas da terra. A maravilha daquele momento emocionou-me muito, muito além do que posso descrever. Mantendo registros, enquanto eu observava tudo aquilo à minha frente, altos louvores subiam a Deus de todos os lados. Dava para ouvir claramente sinos tocando, embora não pudesse vê-los. Anjos encantadores, rindo sem parar, gloriosos, felizes, com livros em suas mãos, aguardavam a sua vez de falar com o anjo responsável. Comecei a louvar e a glorificar a Deus de uma nova maneira, pelo seu extraordinário poder e pelos seus atos gloriosos. Você está vendo os 2 anjos que estão na frente da mesa? O anjo perguntou-me. Sim, respondi. Eles estavam presentes quando aquele homem nasceu de novo. O anjo tirou uma mensagem do rolo. Era como um marcador de livro. Não dava para ver o que estava escrito no papel nem no rolo. Olhe e veja o que está escrito aqui, disse o anjo, mostrando-me o papel. A mensagem estava escrita de forma bem organizada e era muito bonita. Vi o nome do país, o nome do estado, o nome da região, o nome da cidade e o nome da igreja. O anjo ainda mostrou-me que estava escrito o nome do pastor e quantas pessoas estavam na igreja. Vi também a ordem do culto, tudo devidamente escrito e registrado. Havia também os nomes das pessoas que tinham participado do culto e detalhes sobre as ofertas recebidas. O nome do homem cuja salvação eu tinha visto na terra estava registrado naquele papel. A mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que foi pregada para salvar aquela alma, e até mesmo a hora, o minuto e o segundo do momento em que ele aceitou Jesus, tudo estava escrito. Então eu gritei: Glória a Deus! Quando o relatório chegou, no ponto em que o homem fez a oração do pecador arrependido e recebeu Jesus Cristo
como Senhor e Salvador, o anjo encarregado olhou para os 2 anjos mensageiros e perguntou: Vocês são testemunhas de que este homem nasceu de novo, nessa hora e nesse momento? Sim, somos testemunhas, disseram eles. Estávamos lá. Ele recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Vimos tudo isso acontecer. O ruído da glória, os louvores e os gritos aumentaram a ponto de atingir um clímax de deslumbramento. Todo o céu estava glorificando a Deus. Então o anjo escreveu algo no livro que ele tinha a seu cuidado e o fechou. O livro era muito grosso. Ele me disse: Olhe para trás. Olhei e vi muitas pessoas. Eram os santos remidos, que vestiam vestes brancas, adornadas com muito esplendor. O sangue de Jesus. Os santos remidos do Deus Altíssimo estavam cantando uma canção que dizia: Ó, somente o sangue de Jesus é que lava todo o meu pecado. É somente o sangue de Jesus que de todo mal me tem curado. Ó, somente o sangue de Jesus me lava e me faz purificado. Eu fui remido, sim, por inteiro salvo pelo sangue do Cordeiro. Como pude observar, o livro daquele homem foi entregue para um daqueles santos que se regozijavam. Todas as páginas, uma a uma, de tudo o que estava escrito, iam sendo lavadas. Eles levantavam cada uma das páginas, e eu pude ver que cada uma delas tinha sido lavada pelo sangue de Jesus. Nenhum pecado daquela pessoa permaneceu. Então veio à minha lembrança a seguinte palavra de Isaías: eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Isaías 43, 25. Pensei então: ó Deus, como é bom saber que a tua palavra ainda é atuante. Aquele homem teve os seus pecados lavados pelo sangue do Cordeiro. Vi que o livro foi passado para um outro anjo. Esse ser celestial tinha um cabelo longo, muito bonito. O livro foi posto numa bandeja, que o anjo carregava. Os anjos se cumprimentaram uns aos outros e gritos de glória foram dados. O anjo que me acompanhava disse: Venha ver a glória do seu Deus. Comecei então a viajar com ele num passo muito rápido, pelas passagens do céu. O livro da vida do Cordeiro. Novamente me deparei com o trono de Deus. Meu querido leitor, lá havia trompas sendo tocadas, e trombetas soaram, bem forte. Uma nuvem de glória, a glória Shekinah, iluminou toda a área em volta do trono. Houve muitos relâmpagos e trovões. Eu ouvia uma multidão de vozes dizendo: Glória a Deus, aleluia. Observei essa grandiosa cena e vi o anjo colocar o livro sobre o altar de Deus e depois reverenciá-lo, inclinando-se totalmente. A voz de Deus ressoou alta através do ar, mas compreendi cada palavra. Deus disse: mais uma alma foi remida pelo sangue do meu filho. Mais uma pessoa recebeu a salvação eterna por meio do sangue do meu filho. Todos os sinos do céu tocaram naquele momento. Todo o povo do céu gritava. Curvei-me e comecei a louvar a Deus. Pude então ver o livro da vida do Cordeiro, Apocalipse 21, 27, sobre o altar de Deus, e vi que mãos saíram da nuvem de glória e abriram o livro que tinha sido deixado pelo anjo. Então o nome daquele homem foi escrito no livro da vida. Glória a Deus! O nome de cada um de nós, que somos salvos por meio de Jesus, está escrito no livro da vida também. Eu ainda contemplava aquela cena grandiosa quando o anjo do Senhor me disse novamente: Venha ver a glória de Deus. Imediatamente eu fui retirada do céu com a velocidade da luz. Naquele momento em que me movia com o anjo, lembrei-me da seguinte passagem de Isaías: Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces.
Isaías 45, 3 a 4. O rio da vida. Na cena seguinte da minha visão, observei como o Senhor conduz os santos do Deus vivo através do rio da vida. O rio da vida flui do trono do Cordeiro de Deus. Apocalipse 22, 1. Quando os santos passavam pelo rio da vida, eu ouvi os seus gritos de glória a Deus. Então vi uma enorme multidão de santos, os quais estavam sendo vestidos com vestes tão brancas e tão maravilhosas, jamais vistas por alguém na terra. Lembrei-me do que João escreveu. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tributação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7, 13 a 14. Diante do trono. Foi-me dada a permissão de novamente ir diante do trono de Deus e testemunhar uma cena excitante e inspiradora. Ouvi o som das trombetas, quando me achei diante do trono de Deus. Não tenho palavras para descrever adequadamente a emoção e o temor que senti. 12 anjos estavam ministrando diante do trono, com vestes adornadas, de maneira tal que não dá para descrever. O melhor que posso fazer é dizer-lhe que havia joias encravadas no peitoral de suas vestes. Na parte superior da cabeça, eles tinham um certo material celestial de cores gloriosas. A orla de seus longos mantos era feita toda de ouro. O ressoar das trombetas anunciou a chegada dos santos, que vinham um a um até a presença de Deus. Um incalculável número de santos, de anjos e de seres celestiais compunha a imensa multidão. Todos eles glorificavam a Deus. Os remidos. Os remidos de todas as épocas eram gloriosos e belos. Eles eram pessoas reais, não formações de fumaça ou nuvens flutuando no espaço. Para onde quer que eu olhasse, eu via os anjos louvando a majestade de Deus, sem parar. Estando eu postada diante do trono, ouvi uma grande voz que dizia: O tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Apocalipse 21, 3, NVI. Então vi uma nuvem de glória, cheia de relâmpagos, trovões e vozes. Quando contemplava tudo aquilo, vi a mão de Deus sair para fora da nuvem, passando a enxugar as lágrimas dos olhos dos santos. A palavra diz que Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Apocalipse 21, 4. Ouvi Deus dizer: A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21, 4 a 5. Deus disse à Assembleia dos Santos reunidos: Os seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Sejam bem-vindos ao gozo do Senhor. Mais uma vez, um outro versículo das Escrituras veio à minha mente. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 21. Depois disso, o Senhor colocou uma magnífica coroa de ouro na cabeça de todos os que tinham sido feitos santos. Pude ver que as bênçãos de Deus continuariam a fluir para todos os remidos, e isso não teria fim. Se você gostou deste conteúdo, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para acompanhar os próximos capítulos de A Divina Revelação do Céu. Hoje terminamos o capítulo 3. Que essa leitura fortaleça a sua fé, renove a sua esperança e lembre você de que existe algo muito maior além das dores desta vida.